Agora vamos falar sobre a avaliação de riscos e endividamento. Para o agricultor familiar, avaliar o risco de endividamento é essencial antes de assumir qualquer empréstimo ou financiamento. Decidir se um empréstimo é necessário e vantajoso, existe uma análise cuidadosa de relação entre o risco e o benefício da dívida, considerando o impacto que seja os juros podem ter sobre o lucro do negócio. E por que avaliar o risco de endividamento? Empréstimos e financiamentos são instrumentos financeiros que podem ajudar você a crescer e investir em melhorias na propriedade, como a compra de novos equipamentos, aumento da área cultivada ou aquisição de insumos para uma produção mais rentável. No entanto, uma decisão equivocada pode comprometer seriamente a saúde financeira do seu negócio ou até ameaçar a sua continuidade. Bom, entendendo a relação risco-benefício. Antes de aceitar um financiamento, você deve analisar se o benefício que espera obter será superior ao custo do empréstimo, especialmente quando os juros são elevados. Por exemplo, o dinheiro do empréstimo for utilizado para uma tecnologia que aumenta a produtividade e traz lucro adicional suficiente para cobrir os custos do juro, a decisão pode valer a pena. No entanto, se o lucro for gerado abaixo ou incerto, a dívida pode trazer mais prejuízos do que ganho. 2. Impacto dos juros sobre o lucro. Os juros representam o custo do dinheiro emprestado e em financiamentos de longo prazo podem pesar significativamente sobre o fluxo de caixa do negócio. Quando maior o valor e o prazo do financiamento, maior será o impacto dos juros no lucro final. Avaliar a taxa de juros é fundamental para entender quanto será pago a mais pelo financiamento e calcular o impacto total dessa dívida. Ajuda a prever se o negócio poderá arcar com os pagamentos. Exemplo: suponha que um agricultor tome um empréstimo de 10 mil para comprar insumos, com uma taxa de juros de 5% ao mês. Se ele pagar o valor total em 12 meses, ele pagará cerca de 6.616 apenas em juros. Esse valor precisa ser coberto pela produção ou lucro adicional que os insumos gerarão. Ao contrário, o empréstimo poderá comprometer os recursos da família ou obrigá-lo a buscar outra fonte de renda para cobrir a dívida. 3. Analisar os riscos externos. Outro ponto fundamental é avaliar os riscos externos, como o clima e mercado. Na agricultura, a produção pode ser afetada por vários imprevistos, como secas ou quedas nos preços de produtos. Se ocorrerem problemas que reduzem a produção ou o preço final, você pode não ter a receita esperada para cobrir os custos do financeiro, acumulando uma dívida que compromete o futuro do negócio. Um exemplo: se você, agricultor, toma um financiamento para plantar uma nova safra de milho, mas uma seca reduz a sua colheita, ele pode não conseguir pagar o valor previsto. Se uma margem de segurança ou reserva financeira, ele pode precisar de outro empréstimo para cobrir a dívida inicial, aumentando ainda mais o endividamento. 4. Planejamento financeiro e situações de cenários. Antes de tomar uma decisão, você pode realizar simulações e planejamentos, o uso do dinheiro de forma detalhada. Um planejamento financeiro com cenários ótimos, médios e ruins ajuda a visualizar o retorno que a aplicação do empréstimo pode gerar. Assim, você poderá ver se terá condições de pagar as parcelas, mesmo em cenários menos favoráveis. É importante incluir no planejamento o impacto dos juros, despesas fixas e possíveis custos extras. 5. Benefícios de um empréstimo bem planejado. Um empréstimo
empréstimo planejado pode ser uma ferramenta poderosa de crescimento, permitindo você investir em tecnologias e estratégias que aumentam a eficiência e a competitividade de sua produção. Por outro lado, a dívida mal planejada pode comprometer o fluxo de caixa e o crescimento do negócio. Com a avaliação de risco, o agricultor pode tomar decisões de forma consciente e estratégica, maximizando as chances de sucesso. Exemplo de benefício: um agricultor planeja investir em uma estufa para prolongar a temporada de colheita e utilizar um financiamento com juros acessíveis e um prazo de prolongamento confortável. A estufa aumentará a produção e as vendas em períodos de alta demanda, permitindo que ele cubra os custos da dívida e aumente o lucro nos longos prazos. E a avaliação de risco de endividamento permite você a tomar decisões financeiras de maneira responsável e estratégica, considerando os custos e os prováveis benefícios ao entender o impacto dos juros e planejar o uso do dinheiro. Você reduz os riscos e aumenta a segurança financeira do seu negócio, garantindo que o financiamento contribua para o crescimento sustentável da propriedade e não para o acúmulo de dívidas.